E aí galerinha, tudo joinha? Nós vamos começar aqui agora a nossa terceira aula do nosso módulo 4 do nosso curso de Game Maker. Na aula de hoje nós iremos aprender como implementar um pouco mais as plataformas do nosso jogo, criando blocos móveis, blocos que dê para se atravessar de cima para baixo, que não é uma tarefa tão difícil, como vocês vão observar no vídeo de hoje. Então, para começar, vamos criar um novo bloco. Este bloco vamos chamar de bloco fantasma. Por quê? Porque ele é um tipo de bloco especial que, se você cair em cima dele, ele fica sólido. Mas se você estiver por debaixo dele, ele fica não sólido, e aí você pode atravessar ele por debaixo. Vocês já vão entender como é que isso funciona. Vamos adicionar um novo sprite, add sprite, 32 por 32 mesmo. E a coloração que eu vou dar vai ser um tom meio roxo, meio rosa. As garotas de plantão aí digam que cor é essa, se é roxo, rosa, lilás. SPR, um bloco fantasma. Futuramente nós vamos trocar esses sprites por sprites mais bonitos, mas na hora de prototipar, raramente as pessoas utilizam sprites assim, mais elegantes. Geralmente a gente começa trabalhando na mecânica, enquanto isso daí tem outra pessoa trabalhando nos gráficos, pra já ir adiantando tudo. Aí depois você já pega os gráficos que a pessoa fez e vai só jogando aqui no seu jogo. A não ser que você vá fazer tudo, gráficos e a engine do jogo, que aí já nesse caso, ainda assim, se você quiser já começar pela mecânica, também fica prático, e posteriormente adicionar os gráficos mais bonitos. Então, a primeira parte do trabalho aqui está feito. Nós já criamos nosso bloco fantasma. Eu vou até inserir aqui alguns, 3. E aqui basicamente vai ser assim: se ele cair em cima, ele para em cima, mas se ele cair aqui, ele consegue andar pelo lado dele. Porém, nós ainda temos que programar. A primeira parte da programação, que vai ser feita no próprio bloco, consiste em determinar se ele estará sólido ou não. Então, vamos adicionar um novo evento, evento step, step. E Ctrl execute a piece of code. Basicamente, nós vamos precisar de um if que determina se o nosso bloco está ou não acima do nosso objeto explorador. Lembrando que no Game Maker, valores menores de y representam estar mais alto do que valores maiores em y. Portanto, se o y do objeto bloco for menor que o y do nosso objeto explorador, significa que o nosso objeto bloco está acima do nosso objeto explorador. Se o nosso objeto bloco estiver acima do nosso objeto explorador, então eu irei determinar que solid é igual a false. Por quê? Porque se o nosso objeto bloco não estiver sólido, é possível atravessar por ele. Mas, se essa checagem for falsa, ou seja, o nosso objeto bloco estiver abaixo do nosso objeto explorador, solid será igual a true. Como nosso objeto bloco neste caso estará como sólido, o nosso objeto explorador não conseguirá atravessá-lo, e assim irá cair em pé em cima do nosso objeto bloco e irá parar. Só isso aqui não basta. Lembrando que aqui no nosso objeto explorador a gente também tem que programar a colisão com ele. Eu irei utilizar uma técnica diferente. Eu irei vir aqui em Parent, no Parent, e escolher aqui o objeto bloco. O que é Parent? O que essa configuração faz? O parenteamento determina que um objeto filho vai herdar todas as características do objeto pai. Portanto, o nosso objeto bloco fantasma está herdando todo o código que tiver no nosso objeto bloco, que não é nenhum. E também os objetos filhos são tratados como objeto pai
por outros objetos do jogo. Então, no caso, o nosso objeto explorador, como está checando colisão com o objeto bloco, se ele colidir com o objeto bloco fantasma, ele irá tratar como se fosse um objeto bloco também, porque o objeto bloco fantasma é filho do objeto bloco. Então essa é uma dica muito boa para poupar vocês de escreverem código. O código que eu escrevi aqui para o objeto bloco, na colisão entre o nosso objeto bloco e o objeto explorador, vai servir para todos os filhos dele. Nós vamos criar dois filhos. O primeiro nós já criamos, que é o objeto bloco fantasma, e o segundo que nós vamos criar será o objeto bloco móvel. Todos os dois serão filhos do nosso objeto bloco. Porém, até esse momento, a coisa ainda não está funcionando. Vamos ver aqui que bagunça que vai acontecer. Olha só que coisa sinistra. Ele cai em cima, agora deu certo. Mas ó, a colisão não está correta, tá bem sinistro aqui. Agora deu certo. Mas como vocês podem observar, tá bem sinistro. Aí, por quê? Vamos abrir aqui o script de colisão com objeto bloco. Primeira coisa que nós precisamos fazer é com que esse código só seja executado se o objeto com que nós estamos colidindo for sólido. Ou seja, se o bloco que nós estamos colidindo não for sólido, o bloco fantasma não estiver sólido, então isto não deverá ser executado. Como a gente faz para resolver isso? If other.solid O que isso quer dizer? Other.solid. Solid nós sabemos que é a variável que determina se o objeto está sólido ou não. Other é uma palavra reservada do GameMaker para indicar que é o outro objeto com que está havendo a colisão. Como nós vimos, por exemplo, nós podemos chamar um outro objeto, a variável de um outro objeto, por fazer, por exemplo, obj.bloco, objeto, underline bloco, ponto solid. Aqui dá certo. Porém, existem outras formas de você acessar variáveis em objetos. Você pode tanto escrever other.solid, que vai retornar a variável solid do objeto com quem você está colidindo. Self.solid, que vai retornar a variável solid de você mesmo. Então, você pode omitir essa parte aqui. E ainda existem outras palavras, all e none. Essas palavras são retornadas por funções. Por exemplo, digamos que você tem uma função que procura um determinado objeto. Se ele não achar esse objeto, ele vai retornar a palavra none, ou seja, não achou nenhum objeto, não retornou nenhum objeto. Também são úteis. Então aqui no caso, o nosso código de colisão só irá ser executado se o objeto com quem nós estamos colidindo for sólido. Uma dica que eu vou dar para vocês de indentação. Ó. Se você selecionar algumas linhas de código e apertar Tab, automaticamente ele indenta essa linha. Se você segurar Shift e apertar Tab, ele desdenta a linha. Então, ó, indentou, desdentou. Eu não sei se a palavra é desdentou mesmo. Desdentar dá a entender tirar os dentes, né? Não lembro, dedentar, não lembro como é a palavra não. O contrário de dentar é quando você aperta Shift e Tab. Vamos dar play aqui, só que eu prevejo que ainda vai acontecer um bug. Olha aí. Já melhorou, mas ainda está acontecendo um bug. Dessa vez deu certo. Mas por que está acontecendo esse bug? Um probleminha aqui na nossa configuração dos sprites. Vamos abri-lo. Aqui em vez de 32 a gente teria que colocar 31. Ó, eu vou trocar para 31. Note aqui, ó. Você viu que se mexeu, né? No caso 32 em Y, em vez de a origem ficar no pé do sprite, estava ficando fora do sprite já. Apesar da altura que está marcando como 32, mas aqui é 32 pixels contado a partir de 1 a 32.
a origem ela é contada a partir de 0. Portanto, a partir de 0, nosso sprite teria 31 pixels de altura, por assim dizer. E contado a partir de 1, nosso sprite teria 32 pixels de altura. Por isso a gente colocou, por culpa minha, óbvio, o número errado aqui. Tem que ser 31. E aqui também, 31, nosso sprite pulando. E agora, esse bug provavelmente já não existe mais. E tá aí. Aí você observa só, o bloco que não é fantasma, você relou nele, não vai pra frente. Já o bloco fantasma você pode passar por detrás, você pode passar por debaixo dele, tranquilo. Mas na hora que você cai em cima dele, você para em cima dele. Muito legal esse tipo de bloco para jogos de plataforma. E existem formas melhores de programar blocos desse estilo. Na verdade, quando vocês se tornarem profissionais no Game Maker, eu não recomendo que vocês utilizem essa flagzinha solid, porque ela de certa forma limita um pouco o programador, como vocês irão observar no futuro com o desenvolvimento de jogos. Porém, ela é ótima para aprendizagem e não é pecado usá-la, tá certo, pessoal? Mas eu recomendo que com a experiência vocês se empenhem em aprender a programar sem utilizar ela, que é muito mais difícil. Programar jogos de plataforma no Game Maker sem utilizar a flag solid é muito mais difícil, não é pouco não. Mas não é impossível e o resultado é milhares de vezes melhor, porque você tem um ganho de flexibilidade imenso. Agora nós vamos criar o nosso objeto bloco móvel, obj bloco móvel, novo sprite, spr bloco móvel, editar. No caso, nós vamos colocar para largura o width 64. Eu quero que ele seja mais largo do que os demais que nós trabalhamos. E não precisa ser transparente. Vou colocar essa cor. Ok. Já vou adicionar aqui na nossa room. E aqui do outro lado eu vou adicionar um outro objeto bloco. Bem, vamos voltar ao nosso objeto bloco móvel. Inicialmente nós precisamos criar o movimento dele, né? Para isso nós vamos ir no evento create e adicionar um vSpeed, que é isso que eu escrevi. vSpeed igual a 4. Com isso, nosso bloco já vai se mover. Agora no step nós vamos fazer com que ele mude de direção ao se chocar contra um objeto bloco. Basicamente if place free x mais 4 y. Lembrando que place free retorna se uma determinada posição está vazia. Eu quero saber se uma determinada posição está ocupada. Para isso basta eu colocar uma exclamação, que ele vai inverter o valor retornado por place free. E aí, ao invés de place free me dizer se uma posição está vazia, ele vai me dizer se a posição está ocupada. Se a posição x mais 4, ou seja, a frente do objeto explorador, estiver ocupado, eu vou inverter vSpeed. vSpeed igual a menos 4. Essa é uma forma de se fazer. Eu também poderia fazer assim: vSpeed vezes menos 1, que aí vSpeed sendo 4, quando multiplicasse por menos 1 ia se tornar mais 4, que seria o oposto, né? Mas eu acho que fica mais legível colocando assim. E aqui colocar um else, copiar essa linha toda aqui, else if, se não estiver ocupado 4 pixels à frente, então eu quero saber se está ocupado 4 pixels atrás. Se estiver ocupado 4 pixels atrás,
então eu inverto a minha velocidade para 4. Vamos ver se até aqui está funcionando. Quero ver se o nosso objeto vai andar para frente, bater, para trás, bater, para frente, bater, para trás, bater. Oxi. Erro tolo, não é V-speed, é H-speed. H-speed aqui é velocidade horizontal, V-speed é velocidade vertical. Então eu tenho que trocar tudo por H-speed, que aí ele vai andar para os lados. V-speed ele anda para cima e para baixo. Pronto, tá aí, ó. É justamente isso que eu quero, esse movimento. Tá bem legal esse movimento. Agora, então é o seguinte. Na hora que o nosso objeto bater em cima, ele atravessa. Para resolver isso, nós vamos parenteá-lo. Parent com o objeto bloco e marcá-lo como sólido. A partir desse momento, todo o código referente ao objeto bloco, com a colisão com o objeto explorador, também vai valer para o nosso objeto bloco móvel. E marcando como sólido, porque como a gente sabe, a gente programou lá para a colisão só valer se o nosso objeto estiver sólido. A partir desse momento, o nosso objeto bloco já vai parar em cima. Aliás, o nosso objeto explorador já vai parar em cima. Porém, ainda não vai funcionar como previsto, porque olha, o nosso bloco ele não está levando o nosso objeto explorador. E esse bug foi legal. Bem, como é que nós vamos resolver isso daí? Nós temos que fazer o seguinte. Nós vamos vir aqui no step. Pode ser aqui. Vamos fazer... vir aqui no step. E nós vamos checar se há um objeto explorador em cima da gente. Como é que a gente faz isso? If place meeting. O place meeting me permite escolher qual é o objeto que eu quero checar, se está à frente ou não. No caso X, a posição, e eu quero checar na altura, que seria Y. Acima de mim eu tenho que utilizar um número negativo. Então Y menos 1, e o objeto que eu quero é o objeto explorador. Isso aqui vai me dizer se tem um objeto explorador acima de mim. Se tiver um objeto explorador acima de mim, então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o obj explorador ganhe hspeed. Como é que é isso? Então, explorador.x, desculpa. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou somar a velocidade do nosso bloco, hspeed do nosso bloco, ao x do nosso objeto explorador. Se hspeed for 4, então a cada frame, enquanto estiver havendo a colisão entre o objeto explorador e o objeto bloco móvel, o x do nosso explorador vai ganhar 4 pixels. E se for menos 4 o valor, ele vai perder 4 pixels. Vamos ver se já está parando em cima como o previsto. Pronto, tá aí, ó. E agora eu não estou mexendo, mas está funcionando como o previsto. Interessante, seria uma forma de nós resolvermos isto aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos remover esse solid. Então, para resolver isso aí, vamos fazer o seguinte. Vamos desmarcar o solid e vamos copiar o código aqui do nosso bloco fantasma que faz ele ser ou não sólido. Vamos voltar ao nosso objeto bloco móvel. É bom colocar um comentário para não misturar. Opa. Parte da fantasmagoria do
movimento. Vamos ver agora. Parei em cima. E agora já não deu mais aquele problema de enganchar. Ficou uma beleza. Então, como é um trabalho final, a gente já fez aqui os nossos blocos. Para você fazer um bloco que sobe e desce é o mesmo princípio. Agora, para terminar a aula de hoje, eu gostaria de fazer o nosso objeto poder correr, o nosso objeto explorador poder correr em alta velocidade. Antes disso, eu só queria ressaltar um detalhe que eu não expliquei sobre o parenteamento. O parenteamento é o nosso objeto filho herda todas as características do objeto pai. Porém, se você adiciona um evento à lista de eventos, automaticamente o código que vai valer é o código que tiver dentro do evento que você adicionou ao objeto filho. Por exemplo, digamos que eu coloque um evento create aqui no nosso objeto pai. Se eu não colocar um evento create no objeto filho, então o código que vai valer vai ser o do objeto pai. O objeto filho vai herdar o código que há no evento create do objeto pai. Porém, se eu adicionar um evento create no objeto filho, automaticamente vai ser ignorado o código herdado do objeto pai. E o que vai valer vai ser o código que tiver no evento create do objeto filho. O mesmo se dá para todos os outros eventos. Porém, se você não adicionar um evento à lista do filho, o que vai valer é o herdado do objeto pai. Tá certo? Agora vamos voltar aqui ao nosso objeto explorador. E para fazer ele correr, eu quero que ele corra ao apertarmos a letra Z. Para isso eu vou criar uma variável multiplicadora. E o valor dessa variável vai ser igual a 1. Se a variável for igual a 1, nosso objeto vai correr na velocidade 1. Se a variável for igual a 2, nosso objeto vai correr na velocidade 2. Para alterarmos esse valor ao pressionar a letra Z, nós vamos fazer um if keyboard check. Não existe VKZ, tá, pessoal? Não existe VKZ. Para capturarmos uma letra do teclado, nós temos que utilizar a palavra ORD. E dentro da palavra ORD, nós vamos colocar entre parênteses o Z maiúsculo. Tem que ser o Z maiúsculo. Fechei ali 3 vezes para não dar bug. E colocar multiplicador igual a 2. Mas se eu não estiver apertando o Z, multiplicador é igual a 1. Agora fica fácil. É só eu colocar aqui no código que faz o nosso objeto andar, x mais igual a 4, vezes igual ao multiplicador. Se a velocidade for 1, ele vai andar 4 pixels por frame, né? De cima o multiplicador for igual a 2, ele vai andar 8 pixels por frame. Sempre lembrando, como eu disse, no place free nós temos que colocar quantos pixels nós queremos andar. Por isso vai dar bug se a gente não colocar também no place free esse vezes multiplicador. E agora nós temos que repetir a mesma coisa no código para a esquerda. E pronto, o nosso objeto explorador agora, além de tudo, também vai ter a habilidade de correr. Oxe, deu um erro aqui, vamos ver. Objeto explorador, multiplicador. Taranana. Então vamos ver aqui o que é que foi. Multiplicador. É multiplicadora. Eu vou corrigir aqui, que eu acho que multiplicador fica mais bonito mesmo. Eu escrevi o nome da variável errado. Então vamos lá ver se agora funciona como multiplicador. Pronto, está aí, ó. Nosso personagem andando numa velocidade. Na hora que eu aperto o Z, ele dobra a velocidade. Isso é muito legal para jogos de plataforma, porque a pessoa, quando ganha habilidade, ela quer andar mais rápido, ela quer mais adrenalina.
ela quer mais emoção. Então tá aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu acho que nós aprendemos alguns macetes bem interessantes nela, né? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês tiverem gostado, só deixar um joinha aí. Vocês podem comentar também, deixar sugestões para o próximo vídeo. Nos próximos vídeos nós vamos estar fazendo a HUD, fazendo a câmera do nosso jogo, que esse jogo aqui ele vai ter a movimentação para os lados também. Vou estar ensinando várias técnicas legais. Então vocês podem estar deixando aí sugestões para os próximos vídeos, tá certo, pessoal? Vocês também podem favoritar, que ajuda a divulgar mais o vídeo no YouTube. E como sempre eu convido vocês a curtirem a página no Facebook. Isso mesmo, pessoal. Lá eu estou sempre atualizando o pessoal em primeira mão. Lá a gente também faz discussões. Eu tenho ajudado bastante gente lá. Também pessoal fazendo perguntas, tirando dúvidas. Eu tenho ajudado na medida do possível lá. Então sinta-se à vontade para curtir a nossa página do Facebook.